É nesse vídeo que você vai descobrir por que a GK ainda não é vista como uma referência de moda, sendo que pessoas como a Malu Borges é. O que existe de diferente entre elas duas, já que ambas se vestem de forma tão ousada, tão criativa, tão esquisita? Nesse vídeo eu vou te explicar o que acontece quando você precisa reposicionar a sua imagem e por que é tão difícil fazer as pessoas esquecerem do seu passado quando a gente tá falando disso. Eu sou Li Cruz, estrategista visual, especialista em desenhar posicionamentos que elevam preço, e hoje eu vou analisar o posicionamento, a construção de imagem da GK e da Malu Borges, para você entender o que acontece na construção de imagem de cada uma, que faz com que uma seja vista como um grande ícone de moda e a outra ainda cause tantos comentários raivosos. Antes de te explicar o que acontece, vamos contextualizar trazendo um pouco de quem é a GK. Não sou especialista em nenhuma das duas, mas eu quero te dar a visão sobre quem elas são. A GK, ela começou, na verdade, com o nicho de humor. Ela era uma das poucas vozes femininas no humor. E ela fazia vídeos aqui no YouTube disso, de humor. Pega essa informação. Um humor bem do estilo Whindersson Nunes, naquela época, Carlinhos Maia, aquela época ali. Então era uma época onde a simplicidade era muito importante. Era uma época onde você mostrar a sua vida real era muito importante. Você falar sobre não estar com condições, eu tô pobre, eu não tenho dinheiro pra isso, não tenho dinheiro pra aquilo. Expor essa vulnerabilidade era muito importante, porque o humor, ele vem disso, né? Você se conecta com as pessoas, você se conecta com as histórias. O humor, ele sempre precisa estar nesse lugar da simplicidade, da humildade, do cotidiano, daquilo que é dia a dia, daquilo que é rotina das pessoas normais e comuns. Então, eu acho que ela veio desse universo, tá? Ela veio daí. Depois o Instagram dela foi crescendo muito e os stories dela eram mega engraçados, com muitas danças, sempre com o cabelo bem bagunçado, com as roupas bagunçadas. Era sempre tudo muito pra causar realmente esse humor, essa sensação de que você estava vivendo na vida dela. Eu lembro que eu acompanhei a GK nesse processo e eu lembro até quando ela se mudou pra São Paulo. Como era um estúdio onde ela morava, era só realmente o quarto, que já era junto com a cozinha, que já era o banheiro, já era tudo junto. E era muito interessante acompanhar essa rotina, a rotina de quem estava deslumbrada com São Paulo, com a grandiosidade. Eu lembro até de uns stories que ela postou que ela tava no trânsito, ela falava, gente, aqui a gente só pode marcar um compromisso por dia, porque se marcar 2 não dá tempo de você chegar por conta do trânsito de São Paulo. Então ela veio trazendo muito dessa vida real. Afinal de contas, ela era especialista nisso, né? Em fazer a vida real se tornar engraçada, divertida, estar atenta aos perrengues que acontecem no nosso dia. É isso que o humorista faz. É isso que eles fazem. E ela fazia muito bem. Então a GK veio desse ambiente. Enquanto a Malu Borges, ela já começa na internet, ela já bomba na internet falando sobre moda. Ela já bomba trazendo a visão dela sobre estilo, sobre moda, sobre tendência, com aquela ousadia. Então a GK tem uma jornada bem longa na internet. Bem longa. E o momento que ela começa a mudar e começa a mostrar um pouco do seu interesse por moda, que até então não tinha, tá? Não tinha nenhum interesse por moda. A GK, ela ficou um tempo, inclusive, o visual dela era um visual completamente descuidado. Era realmente sem nenhum interesse em ter algum cuidado ali. E aí, quando foi ali 2021, talvez de 2020 para 2021, foi quando ela começou a ter um cuidado a mais com o visual. E você pode ver aqui que a gente ainda tinha esses vídeos com bastante expressão facial, com bastante exageros, porque era o trabalho dela do humor. Enquanto a Malu Borges inicia com o exagero já na moda, com a visão já na moda. Era uma visão diferente que as duas tinham, né? Então a GK construiu um público, uma audiência, um nome baseado nesse universo, enquanto a Malu já surgiu no universo que ela está até hoje. Por que eu tô te explicando essas duas etapas aqui? Porque quando a gente tá falando de imagem, quando a gente tá falando de posicionamento, vamos falar hoje com o nome imagem que vai ficar mais fácil de você entender. A gente tá falando de uma construção. Uma pessoa, ela só representa algo quando ela vai construindo aquela ideia.
E imagem é isso, é a percepção que as pessoas têm sobre você. Então a GK, ela construiu uma percepção sobre ela de alguém muito acessível, muito engraçada, que veio de baixo, simples, exagerada, muito caricata. E as pessoas criaram uma ideia de Malu Borges do zero, construiu essa imagem de que Malu Borges muito criativa, muito ousada, a pessoa das grifes, das bolsas de grife, de peças que ninguém encontra com facilidade, exclusividade, esse universo. Então repara, a gente tem aqui uma linha muito longa da GK e a gente tem uma linha que não é tão longa assim, mas completamente coerente da Malu Borges. Porque quando a GK chega ali em 2023, ela começa a fazer o salto. 2023 não, na verdade, 2022 ela já tava nesse auge, né? Ela já tá com um visual bem ousado, tá tudo bem caricato. Acho que até antes disso, vai. Bem caricato. Então, na verdade, assim, a GK ela vem bem antes disso, tá? Eu acho que antes da pandemia ela já tava fazendo essa transição com um visual bem exagerado. 2021 foi quando ela começou a tranquilizar o visual dela. Acho que são essas datas, essa é a linha cronológica. Então, a GK, ela saiu de um visual que era muito do cotidiano, passou para um de influenciadora com ousadia e foi para o excêntrico. Foi quando ela começou a causar com o visual dela. E muitas pessoas se incomodavam na época, porque era muito recente daquele histórico grande que a gente tinha. De uma pessoa simples, que não tava muito ligando pras coisas, que era caricata, que era engraçada. O luxo, ele não tem muito essa diversão. O luxo, ele não tem muito essa coisa leve, solta, criativa. Não tem. O luxo, ele trabalha com a diversão de um jeito muito snob, né? De um jeito muito, assim, como quem não tá muito blasé. Como quem não tá muito afim de estar ali. Então é muito diferente uma pessoa ser humorista e chegar nesse mercado de alto luxo do que uma pessoa já entrar no mercado de alto luxo. A construção da imagem de uma fica mais desafiadora do que a imagem da outra, percebe? Então foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Vamos voltar então ao visual delas, né? Aqui a GK, por exemplo, tava com um visual muito diferente, que se fosse uma artista, uma cantora, é muito mais fácil da gente chegar nessa ideia. Mas vindo de uma humorista que faz humor da simplicidade, vai se tornando loucura. Uma loucura difícil das pessoas compreenderem, porque é um público que não tá acostumado com essa loucura. E aí foi cada vez mais, né? Foi cada vez ficando pior, ficando mais exagerado. E o público começou a se incomodar. Porque era muito recente. Quando a gente fala de imagem, o tempo importa muito. O timing importa muito. Talvez se esse crescimento de estilo da GK fosse um pouco mais gradual e envolvesse outras áreas da vida dela, se, por exemplo, ela se tornasse cantora, ou ela realmente ingressasse na carreira de atriz, precisaria haver alguma passagem de outra profissão antes de chegar nessa etapa. Porque do humor para esses looks exagerados, essa imagem exagerada, essa personalidade excêntrica, foi muito rápido. Precisava haver aí algo que preenchesse. E por que eu tô te falando? Esse vídeo não é pra GK, é pra te falar. Porque muitas vezes você vai fazer um grande salto na sua vida, vai fazer uma grande transição, ou transição mesmo de estilo, ou uma transição de profissão, uma transição de cidade, enfim, transições na sua vida, grandes mudanças. Você precisa se atentar a isso. Grandes mudanças precisam das etapas sendo bem feitas. Se não existem essas etapas, as pessoas, o teu público, a tua audiência, a audiência da marca, não consegue processar que houve essa evolução. E aí, ao invés de parecer que foi uma evolução, parece muito mais uma ruptura. Parece que algo quebrou a relação. É tanto que os comentários muito raivosos com relação a GK surgiram por isso. Porque eram pessoas que se sentiram, agora analisando um pouco mais profundamente, pessoas que se sentiram traídas, né? Traídas pelo movimento, traídas pela representatividade que ela trazia do Nordeste, da vida simples e coisas do tipo. Então, isso foi gerando essa insatisfação, ao mesmo tempo que pessoas que admiram esse universo olhavam pra GK e traziam a ideia, você não pertence a isso.
Quem é você para chegar aqui assim? A gente visualiza aqui dois grandes conflitos. O conflito de quem era do movimento e se sente traído pelo movimento, e o conflito de quem olha e fala, você não é pertencente. E aí é claro que pode entrar questões como xenofobia, mas temos esses dois pontos aqui acontecendo. E por isso foi tão difícil a GK se tornar um ícone fashion. De um outro lado, a gente tem a Malu Borges, carioca, que já começa com as suas ousadias. Na verdade, ela até começou com ousadias mais tranquilas e depois, rapidamente, ela pegou mais velocidade ali em ser exagerada. Mas a gente já vê aqui uma presença diferente. Então, quando uma pessoa vem com uma ficha limpa, digamos assim, com zero informações na sua imagem, ainda desconhecida, quando uma marca surge do nada, é muito mais fácil essa marca surgir como uma marca inovadora, trazer pontos muito diferentes e esses pontos, mesmo que não façam tanto sentido para o público, serem acolhidos. É como uma marca ser muito inovadora e as pessoas olham e falam, nossa, louca essa marca, mas ela é muito inovadora. Agora, quando uma marca que vem de uma origem simples faz essa transição, acaba soando que algo foi errado. E aí a gente tem looks muito icônicos, né? Nesse aqui, por exemplo, da Malu Borges, peças muito largas, e aí coloca um tênis diferentíssimo em uma, as bolsas, enfim, eram sempre visuais muito diferentes. E se a gente for colocar assim, Malu Borges e GK, agora você comenta aí, porque eu quero saber o que você acha. Mas Malu Borges e GK, eu acho que elas têm um nível de exagero e ousadia muito parecido. Me fala aqui se você acha que quem é a mais ousada. Não tô falando do melhor, mas a mais ousada. Eu vejo que as duas têm uma ousadia bem semelhante. Esse incômodo com a GK foi ganhando proporção tão grande que ela começou a se ajustar. Eu não imagino que tenha sido exatamente por conta do público, mas eu acho que ela começou a sentir também que estava na hora de reavaliar para onde ela estava caminhando. E aí ela entrou numa nova fase. Essa fase aqui deve ter se dado ali no início de 2023, que começou uma nova fase de mais ordem no visual. Foi quando ela desfez alguns procedimentos de boca, de rosto, deixando mais natural, porque eram pontos também bem exagerados, a boca tava bem exagerado, o maxilar bem exagerado, tudo bem extravagante, né? E ela foi retirando e trazendo uma versão agora, que eu imagino que deveria... Claro, a gente tá falando da vida, né? A vida não tem muito esse roteiro. Mas se fosse um filme, essa versão que ela começou a desenvolver em 2023, seria melhor que viesse antes, como uma construção. Por que eu digo isso? Porque ela iniciou ali no início de 2023 essa fase mais limpa. Então ela volta, né, do Natal, Réveillon, com uma versão mais limpa. E aí ela tá ainda na ousadia, mas o cabelo já tá um pouco mais elegante, voltou ao tom natural, com um aspecto de saúde. Antes ela tava usando muita lace, então eram cabelos que dava pra você ver que todo dia era um diferente. Agora ela volta mais ao natural, volta com a sua excentricidade ainda, mas assim, a gente vê jeans com blusa branca. Oi? Quê? Jeans com blusa branca? Como assim? Ela começa a resgatar isso, esse aqui é o feed dela ali de 2023. Aqui em 2024 a gente vê essa extravagância, mas ainda tranquila, né? Ainda buscando o nível de elegância. E foi bem interessante porque quando ela começou a fazer essas fotos novas numa versão mais limpa, o público aplaudia, o público falava, meu Deus, era isso que a gente estava tentando te dizer. O público trouxe muito forte isso da GK, porque era realmente o momento dela ficar mais neutra, né? E trouxe uma beleza dela muito interessante. Porque o exagero, às vezes, ele rouba realmente aquilo que é belo. E tá tudo bem, se for o teu objetivo, né? Uma marca, ela precisa saber qual é o objetivo dela, se é falar de forma elegante ou falar de forma muito criativa. São pontos diferentes. Tem marcas que vão querer falar com muita força, com muito poder. É diferente da marca que quer comunicar muita criatividade. São pontos diferentes. E aqui a gente vê também o perfil da Malu em 2021. Então já era um perfil com poses diferentes, só que veja, algumas roupas muito excêntricas, outras não. Sempre tinham jeans, uma blusa básica.
o que fazia o público até se identificar do tipo, nossa, eu tenho uma calça que seria assim. Ah, Malu, mas você vai usar desse jeito? Então tinha ainda um ponto de conexão. Já a GK não tinha esse ponto de conexão. Ela saiu do que era comum e foi para um mundo completamente irreal para o público, para pessoas normais, né? Peças muito inacessíveis, que ninguém encontraria nem mesmo parecida. E aí a gente vê também uma ruptura do nível de influência, porque se uma pessoa retratava tanto a minha realidade e ela me influenciava por isso, e agora nada do que ela usa eu consigo acessar, a influência dela sobre mim começa a diminuir. Percebe? Então é muito interessante isso, porque se você é uma marca, se você mesmo, seu nome, ou se você tem uma marca, é importante observar isso. Até que ponto você sobe para não se tornar, para não quebrar a influência que você tem sobre as pessoas. Porque algum ponto de conexão precisa haver ali. Aqui é o feed da Malu no início de 2023. A gente já vê peças bem ousadas. Só que veja também que a gente tem um perfil muito limpo. Ela exagera muito no visual, mas pelo menos no Instagram, o feed dela tem uma limpeza. Essa limpeza traz a sensação de que a pessoa não perdeu o controle, sabe? Aquilo ali é o estilo dela, mas ela não perdeu o controle. Enquanto nos perfis da GK, olha o perfil da GK de 2024, 2023, 2021. Não dá essa sensação de ordem nunca. Que é da personalidade dela, essa coisa meio caótica, faz parte de quem ela é, da personalidade dela. Mas isso impacta em como as pessoas vão te ver. Aqui o da Malu em 2024, um pouco mais street style, né? Um pouco mais da vida, das ruas, um pouco mais externo. Mas a gente percebe ainda esse toque que dá a sensação de vida real. Essa foto aqui embaixo, por exemplo, com uma regatinha preta, um vestido pretinho ali, ainda tem esse ponto de conexão. Então é por isso que ficou tão discrepante olhar para a GK como referência em moda, porque o nível de influência diminuiu, e a Malu Borges como ícone em moda. E por isso eu imagino que surgiu tanto essa discussão, né? Porque as duas entregam coisas parecidas, mas o lugar onde cada um, a construção de cada uma, a história de cada uma é muito diferente. Por isso é importante você observar qual é a história que está sendo construída hoje com a tua imagem e sempre se atentar para essas transições. Eu gosto de dizer que quando a gente vai fazer uma grande mudança na nossa vida, precisa ter alguma coisa externa que também esteja coerente com a mudança. Vou te explicar. Quando você quer fazer uma grande mudança de posicionamento de marca, ou até a Globo, quando a Globo vai mudar lá todas as logos dos seus programas, quando vai mudar o cenário, layout e tudo mais, eles esperam depois da virada do ano, depois eu acho que do carnaval, que começa as transições. Então, toda vez que a gente aproveita uma mudança externa, Réveillon, Carnaval, Natal, São João ou outras mudanças na sua vida que ficaram nítidas para todo mundo ver, é aí que você tem a oportunidade de mudar o seu posicionamento também. Caso contrário, se a tua mudança vai ser só a partir de você, aí fica muito mais desafiador você fazer transição de imagem, as pessoas deixarem de te ver como te viam e agora mudar. É sempre mais fácil posicionar do que reposicionar. Posicionamento, você tem uma tela em branco e você vai construir uma imagem em cima daquilo ali. Isso aí é tranquilo. Agora, reposicionar quer dizer que você vai precisar mudar a forma como as pessoas te viam e agora trazer uma nova leitura. É um trabalho dobrado. Precisa de estratégia. E precisa de estratégia no detalhe. Caso contrário, você vai ficar muito tempo ralando para conseguir fazer as pessoas entenderem o seu novo momento. Lembrando, é claro, que esse vídeo não é para tomar partido de nenhuma das duas. Eu gosto demais da GK, ela é nordestina assim como eu. Gosto demais da Malu, acompanho sempre. São apenas carreiras diferentes. E isso precisa ser levado em consideração. Toda pessoa que você acompanha na internet tem uma carreira diferente, construiu a sua imagem de um jeito diferente. Não tem por que elas ocuparem os mesmos lugares das mesmas formas. Existem processos, existem caminhos que levam cada um a um ponto. E é isso a graça da vida, né? É essa a graça da vida. Você é você, mais a sua história. Sua história te blinda. A história da GK levou ela até onde ela está hoje. A história da Malu a levou até onde ela está hoje. Se isso é certo ou errado, aí vocês deixam nos comentários. Mas a sua história é o que faz a sua carreira ser diferente, é o que faz a tua entrega ser diferente.
assim será com os influenciadores também. Qual é a lição que toda essa discussão pode deixar para você? Observa os movimentos da tua marca, observa o que você está fazendo hoje que está construindo a sua imagem. Imagem é construção, cada dia importa. Observa isso, para você depois não se arrepender de ter transmitido mensagens sobre você, sobre o seu negócio, sobre a sua marca, que não tinham nada a ver. Vai ficar muito mais desafiador mudar depois. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou da mudança da GK e o que você achou da mudança da Malu. Na verdade, a Malu continua a mesma. O que você achou de cada uma e pra você, quem é aí a referência em moda? Comenta aqui qual é a próxima pessoa que você quer que eu analise, deixe o seu like também, deixe a sua inscrição, compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima. Beijo, tchau, tchau!